Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí à nossa websérie de People Services, aqui promovida pela KPMG. Estamos diretamente aqui no escritório da KPMG aqui em São Paulo. Bom, meu nome é Walter Chimido e aí eu teria o prazer aqui de conduzir esse encontro com vocês, que vai tratar aí de um tema bem importante, né, para as áreas aí trabalhista, previdenciária e tributária, que fala sobre as mudanças trazidas pela IN 2272, agora publicada nesse ano de 2025, referente aí à retificação de obrigações previdenciárias após o encerramento das ações judiciais. O tema parece ser simples, né? Eu vou dividir aqui um pouco também esse tema com convidados aqui, que eu já vou apresentar para vocês. Mas realmente acho que tem alguns pontos assim importantes para serem colocados aí, principalmente para aquelas empresas que estão hoje trabalhando sobre essa temática, tá? Bom, eu vou pedir aqui para o Paulo passar para a próxima página, Paulo. Eu acho que antes de começar, só queria dar esse disclaimer aqui. Gostaria de reforçar que todas as informações, tá, compartilhadas aqui são sigilosas, tá, e o material é de propriedade da KPMG. Então, por isso, não é permitido gravar, fotografar ou compartilhar o conteúdo aí sem autorização prévia e expressa. Tá? Bom, agradeço a presença de todos, espero que aí aproveitem ao máximo o evento. Bom, para enriquecer aqui o nosso debate, tá, em relação a esse tema, eu tenho aqui a honra de contar aqui com dois grandes especialistas, tá? Paulo Lima, ele é o gerente sênior aqui da área de People Service da KPMG, tem acompanhado de perto, né, Paulo, essas principais mudanças e desafios do cenário previdenciário. Bom, Paulo, gostaria de ouvir suas considerações iniciais aqui e expectativas aí para o nosso encontro de hoje. Bom, primeiro, obrigado, Walter, aí também a KPMG, né, por possibilitar aqui esse espaço, né, para a gente discutir um pouco mais, né, desse tema que tem sido aí bastante discutido, né, nos últimos dias e também com a presença de todos aqui, né, que de fato eu vi, né, pelo convite aqui que a gente pôde notar, né, da lista de inscritos, é uma população tanto quanto diversificada, né, a gente tem tanto aí advogados, tributaristas, né, previdenciaristas também, e o pessoal também, né, de folha de pagamento, que acaba operacionalizando, né, eventualmente esses créditos. Então, de fato, a expectativa é de que seja, né, um encontro bem propositivo, né, no sentido tanto de, eventualmente, a gente poder trocar, né, algumas informações relacionadas a esse tema que é novo, mas que a gente já vem discutindo aí há um bom tempo, né, e nesse sentido, né, a gente até, na verdade, fica até mais aliviado, porque são questões aí que foram bem propositivas, né, bem positivas no cenário aí que a gente tem vivenciado nos últimos anos. Mas, de todo modo, Legal, obrigado Paulo. aí pela participação de todos. Legal, Paulo. Eu também tenho aqui então um convidado super especial, que é o Júlio Assis, tá, do sócio do escritório Ferraz de Camargo e Matsunaga. Ele é uma referência aqui na parte de consultoria tributária e também previdenciária. Júlio, agradeço demais aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Bom, gostaria também de ouvir de vocês as considerações iniciais e se acredita aí que teremos um debate tranquilo hoje ou não. Não sei se com o Paulo aqui, não sei se vai ser tão tranquilo assim. Muito bom, Walter. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite da KPMG para estar aqui com vocês, né? Muito honrado aqui em ser convidado e participar do evento. Um assunto bem, né, bem picante aqui, né, para o momento, né? A gente teve aqui uma série de ações previdenciárias que continuam aí tendo seu final de forma favorável para os contribuintes e o que todo mundo espera é a monetização, né? Depois de tantos anos de discussão, né, Sim. como monetizar, né? E eu acho que essa briga, essa controvérsia entre a retificação e não retificação, a instrução normativa é algo bem interessante. Vai ser muito legal esse bate-papo com vocês, com a interação dos convidados. Legal, Júlio. Tenho certeza que acho que, bom, ambos aqui têm uma baita experiência, né, nesse tema aqui. Acho que vão dividir cases bem interessantes, né, que a gente tem conduzido aí com alguns clientes também. Bom, tenho certeza que o debate vai ser muito rico e esclarecedor. Só um ponto adicional, gente, tanto o vídeo dessa apresentação como o material que a gente vai apresentar aqui, ele vai ficar disponibilizado lá na nossa página da KPMG. Depois a gente coloca ali o caminho para vocês acessarem também.
Mas caso vocês queiram receber, né, o quanto antes o material, sei que alguns aqui são ansiosos, vocês podem entrar aqui no QR Code, tá? Tem tanto o QR Code meu e do Paulo aqui, que é o acesso direto no LinkedIn. E lá do LinkedIn, se vocês mandarem um oi ali e pedir o material, a gente acaba encaminhando para vocês, legal? Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a agenda. Aí acho que, Paulo, na próxima página, a gente tem uma agenda aqui, dividida aqui em 6 tópicos, né? Mas de uma forma geral, a nossa ideia aqui é trazer todo mundo para a mesma página, então a gente vai trazer uma contextualização em relação ao tema aqui, falar como que funcionava no passado, como que está sendo tratado agora, tá? E aí depois a gente parte um pouco mais do ponto de vista prático, né, do que a gente tem visto aí de lições aprendidas até o momento, né, e que possam ser consideradas, tá? Então, para isso, para começar aqui a apresentação, vou passar aqui para você, Paulo, para passar essa parte inicial aqui de onboarding de todo mundo aí sobre o tema, tá? Paulo, a palavra é sua. Obrigado, Walter. Bom, como o Walter comentou, né, a ideia hoje por mais que seja um tema, né, de que a nova instrução ela tenha deixado um tanto quanto clara, né, vamos dizer, a nova disposição acerca, né, da retificação, de fato, né, tem algumas questões que a gente precisa conversar sobre, né, porque também o que a gente vê é que, eventualmente, por mais que ela disponha, né, efetivamente ali de um tema, outros, né, possam ali estar no campo, né, de subentendidos, né, e nesse sentido, talvez esse bate-papo aqui nos ajude também, né, eventualmente, né, caso também alguém tenha vivenciado, né, alguma situação, é legal também deixar o canal aberto, né, para a gente trocar esse papo de fato, né, dentro do que as empresas têm vivenciado, e também compartilhar o que a gente tem, alguns trabalhos que a gente tem feito nesse sentido, né, não só de, eventualmente, pegar empresas que tinham já, né, ações decididas, né, anteriormente, a própria redação, né, da nova instrução normativa, com empresas aí que ainda estão em discussão, né, e que eventualmente querem até se situar, né, em qual procedimento que elas devem seguir, né. Mas, de fato, é um tema bem legal para a gente conversar e, de novo, né, o objetivo maior é um bate-papo, então fiquem super à vontade, tem uma caixinha de perguntas, né, aqui na parte de chat, então qualquer dúvida que vocês tiverem, não se preocupem no momento, tá? Podem irem aí inserindo, né, as dúvidas de vocês. A gente tem um time aqui que nos ajuda também a avaliar para depois conseguir responder, né, da melhor forma. E o importante, né, é que ainda que a gente tenha, né, um período breve para conversar sobre, é que ninguém saia com dúvidas, né? Obviamente a gente não tem a pretensão, né, de exaurir aqui a discussão acerca do tema, né? Na verdade a gente vai muito mais compartilhar a nossa experiência prática, mas de fato a gente quer que pelo menos, né, todo mundo aqui tem aí as suas dúvidas, ainda que minimamente esclarecidas, pelo menos um norte, né, de como seguir também. Mas aí o legal, né, é que a gente tem esse encontro para discutir bastante sobre esse tema. Mas, bom, adentrando aqui de fato a apresentação, né, como eu comentei, né, inicialmente, por ser uma população aqui bem diversificada, né, tem o pessoal operador de direito, tem também o pessoal do RH, eventualmente até outras pessoas também, né, que eventualmente não sabem o que é o tema, mas se interessaram por, né, para de fato conseguir expandir conhecimento, né. Então, de fato, contextualizar todo mundo, né, dentro disso que a gente está conversando e depois para a gente chegar de fato nas mudanças, né, trazidas pela instrução normativa, né. Então, assim, o que a gente pode contextualizar, né? Tem até uma questão bem introdutória nesse sentido, que, de fato, cada vez mais a gente vê, né, não só no sentido do contexto, né, do Brasil, mas também, né, das empresas, principalmente, que os encargos, né, sobre a folha de pagamentos, né, eles são encargos aí de uma forma, são bem aí robustos, né, eles têm ocupado bastante aí dos custos, né, das empresas, e aí custos esses que são fixos, né, que de fato acabam até prejudicando eventualmente até o orçamento que as empresas têm, né, porque conforme aí as folhas de pagamento estão crescendo, ou eventualmente, né, tem qualquer dispositivo atrelado a pagamento sobre a folha, os encargos também majoram e aí as empresas acabam, né, enfrentando dificuldades financeiras, né? Então, o que a gente tem aí, né, é uma discussão que já é antiga, né, na verdade, vamos dizer, né, desde aí o doutor Júlio pode, obviamente, entrar sobre, né, se for colocar aqui um caráter histórico, mas a gente sempre teve as discussões, quando a gente fala, né, de folha de pagamento, sempre as discussões relacionadas à contribuição patronal de fato, né, quer dizer, aquela contribuição ao INSS que fica a cargo das empresas e essa contribuição, né, geralmente é calculada sobre a folha de pagamento. Então, geralmente é sobre a folha, também tem sobre o faturamento, dependendo, né, do regime,
mas aí, né, geralmente é essa contribuição sobre a folha que acaba tendo, né, a maior discussão, né, que aí ela parte, né, vamos dizer, né, em termos gerais, né, de 20% até 30%, dependendo do cenário da empresa, né, então, de fato, é um valor bem representativo. E aí, o que foi entendido, né? Que, eventualmente, né, a determinados valores pagos sobre a folha de pagamentos, eles não teriam, né, segundo a própria legislação, a necessidade de serem ali refletidos para a contribuição previdenciária, né, para essa contribuição patronal e conforme ali até a própria, vamos dizer, né, a própria natureza do pagamento que era feito, né? Por exemplo, quando a gente olha a legislação como um todo, a gente vai entender que aqueles pagamentos que são feitos, né, que tem ali a sua percepção como uma remuneração de fato, né, ou vamos dizer uma contraprestação do trabalho, e nesse sentido, né, entram não só para os encargos previdenciários, né, mas também para os reflexos trabalhistas, eles tinham ali já a sua própria natureza identificada, mas tinha alguns outros tipos de pagamentos, né, que de fato tinha-se ali uma discussão sobre, né, então, por exemplo, a gente já tem alguns temas, né, que já se encontram pacificados, né, e que pelo próprio título, né, às vezes já ficava até subentendido como, mas, por exemplo, aviso pré-indenizado, também, né, a questão de salário maternidade, né, do próprio auxílio-doença, aquele que enseja, né, o afastamento previdenciário. Então a gente vê que tem diversos temas que não havia, de fato, uma contraprestação de serviço e que não deveriam, né, de acordo com a própria legislação, formar a base de cálculo, né, para a contribuição previdenciária. E talvez, né, se a gente dizer de um tema aqui que foi um tanto quanto controverso, né, do próprio texto constitucional de férias, né, que todo mundo tinha, né, já saído para comemorar e depois veio, né, numa última instância e retroagiu a decisão, né, na verdade, que aquilo que tinha sido reconhecido, né, até na próprio Superior Tribunal, foi, né, depois desreconhecido, se é que pode-se usar esse termo, né, quando subiu, né, para o STF de fato. E aí, né, teve uma controvérsia aí que trouxe até um ponto de interrogação bem grande quando a gente fala, né, da temática previdenciária, né. Bom, obviamente, né, também um outro contexto, né, dentro disso é que a contribuição previdenciária, né, quando a gente vai para um rito jurídico, né, judicial, ele também tem a mesma natureza, né, de todos os tributos federais, né, no sentido amplo, né. Então, a gente até usa-se, né, para fins de judicialização desse tema, o Código Tributário também, né, que vai de fato ser, né, não é só subsidiário, como ele também rege, né, toda a parte processual nesse sentido. E aí diversas, né, colocações colocam ali, né, na verdade até tinha assim, uma discussão, né, de que eventuais tributos eu tinha, né, o meu direito garantido quando eu parto, né, para uma discussão judicial, mas aí quando eu venho, né, para a modulação disso, esses tributos eu não precisaria retificar, porque eu nem teria como, mas aí quando a gente vai para o previdenciário, aí sempre tinha a receita batendo, né, de que você precisaria retificar mesmo que você tivesse uma decisão judicial, pleiteando, né, principalmente esses temas que eu comentei, né, de o que é remuneratório, o que é indenizatório, e depois você precisaria, de fato, retificar as obrigações. E aí, talvez esse seja o ponto que estávamos, né, anteriormente à nova instrução normativa, né. A gente vai esmiuçar um pouquinho sobre, né, mas para dar um contexto geral, de fato, o que a gente vê é que hoje, né, não precisa, não, pelo menos para essas ações, né, que já foram habilitadas, né, junto à Receita, que transitaram em julgado, né, em relação à discussão judicial, eu não preciso mais retificar as obrigações, e aí também, né, mas aí não é porque eu não preciso retificar que eu não preciso tomar alguns cuidados, né, então, de fato, o que a gente quer contextualizar nesse sentido é que é um cenário positivo para o contribuinte, né, para as empresas, o RH também deve estar aí agradecendo, né, de um modo geral, por não ter mais que mexer, né, com essas obrigações, que a gente até estava conversando com um cliente um outro dia, que ele tinha parte, né, da discussão judicial, ia para períodos que até era em disquete a GFIP, e ele falou, nem sei mais se eu tenho como ler esses disquetes, né, então, de fato, veio de modo a não só positivar o entendimento, né, que a doutrina já tinha de fato formulado no sentido de que não era necessário, de que eu não tinha, né, qualquer exigência, visto que a discussão já tinha se encerrado, mas que de fato a Receita, né, se posicionava de forma contrária, e a gente vai até conversar um pouco, né, sobre os últimos posicionamentos da Receita nesse sentido e ver que de fato, né, foi uma mudança até mesmo dentro do cenário, né, administrativo, né, então vai ser uma discussão bem legal nesse sentido. Ô, Paulo, eu acho que só para complementar aqui, eu acho que seria muito interessante também para o pessoal saber, dentro dessa questão, por exemplo, de ações judiciais, o que você tem visto mais aí em termos de demandas, né? Quais são as teses, vamos dizer assim, que a gente já tem uma decisão ali final já, né, já feita para um posicionamento da Receita Federal que tem sido colocado em pauta aqui em relação à questão da retificação?
Não, bem bacana, né? Porque de fato a gente tem visto, né, o previdenciário não muda muito, né? Na verdade, as discussões são poucas, mas eventualmente a gente tem alguns posicionamentos, né? Mas a gente falar de temas que têm sido aí vivenciados, né, a gente pode dizer, por exemplo, essas teses de natureza indenizatória, o que que é natureza indenizatória, o que que é remuneratória, já está um tanto quanto pacificado, né? Já desde 2018, né, a gente já tem os últimos posicionamentos majoritários, com repercussão geral, inclusive, né? Mas o que a gente tem aberto ainda são algumas discussões que são bem relevantes, né? Por exemplo, do caráter lá, essa é uma tese um tanto quanto nova, né? Então a gente pode até conversar um pouco sobre mais para frente, mas a questão das horas extras, né? A hora extra, eu tenho lá uma determinação para o funcionalismo público de que se trata de uma verba indenizatória. Então aí começa a se discutir se isso não é aplicável também para o Não, mas, regime geral, Paulo, né? Uhum. seriam não daquelas em discussão, né? Que aí a gente tem Ah, tá. ratos sobre afastamento, Boa. tem toda uma coparticipação que agora voltou, né? Mas aquelas que já realmente têm o trânsito em julgado já tem realmente uma definição, né? Que aí Ah, seriam legal. casos, tipo salário maternidade, né? É um caso, É, o auxílio doença. Quais outras sim. que você tem visto? Não, bacana. O salário maternidade e o auxílio doença, né, eles estão quase ali dentro do mesmo bojo, né? Então, de fato, e auxílio doença, a gente gosta sempre de frisar, né, gente? São aqueles 15 primeiros dias que antecedem o benefício previdenciário, né? Ou seja, que ensejam um afastamento, né, junto à Previdência. Também a questão do salário maternidade e também o aviso prévio indenizado, né? Um outro tema também, né, que tem sido bastante discutido e que tem muito posicionamento favorável, mas aí, né, não é tanto acionamento, né, é no sentido de salário paternidade, né, que a gente entende que também, eventualmente, né, já passe, né, em algum momento a Receita a entender, né, dentro do mesmo cenário, porque de fato a natureza é a mesma, né, é um benefício concedido por lei, né, lá que tem dias de afastamento e que também, né, eventualmente as empresas majoram ali por conta de programas em que estão escritas para fins de benefício tributário. E também a própria prorrogação, né, do salário maternidade, que também já teve, né, também já era discutido, né, muito no sentido de que ele segue, né, o principal, né, por ser um acessório, então também um afastamento que não tem a contraprestação de serviços, e depois a Receita veio, né, no ano passado e já editou uma instrução normativa dizendo que também esse tema não enseja mais, né, a contribuição previdenciária, né. Acho que os temas pacificados são esses, tá, mas aí para o discutir, né, a gente tem bastante coisa aí que hora vem, hora finaliza, depois a gente, quando acha que acabou, aí volta a ser discussão, então, mas acho que de pacificado, pelo menos, que as empresas têm visto, é isso, tá? Legal, legal, Paulo. Bacana. Bom, seguindo então. Então, acho que todos estamos contextualizados, né? E aí, obviamente, né, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode voltar, não tem qualquer problema nesse sentido, tá? Mas aí vamos então entender, né? Então, se a gente tem todo esse contexto histórico, né, do encargo sobre a folha, de possibilidade de redução, empresas ingressando com ação e depois não conseguindo de fato, né, se valer dos créditos por conta da redação anterior à Instrução Normativa 2272, vamos dizer como é que era o cenário antes dela, né? Então, só para ver o que é, como era e o que muda nesse sentido. Então, por exemplo, de obstáculos anteriores, né, à instrução normativa, o que a gente tinha aqui, pelo menos, né? Primeiro, que é o mais importante de tudo, né, a insegurança jurídica em relação às edificações, né? Então, quando a gente tinha, né, depois que era concedido já ali a decisão que ela transitava em julgado e o crédito, inclusive, era habilitado junto à Receita Federal, a empresa já tinha ali um valor que era informado e que já poderia, né, portanto, já era detentora desse direito, né, desse crédito e já poderia se valer dele, mas depois não conseguia modular, né, porque depois também poderia vir a Receita Federal e, por a empresa não ter retificado a obrigação acessória, questionar a empresa de um direito que já era dela, né, então de fato era uma insegurança uma insegurança jurídica bem grande no sentido das edificações, e também, né, até porque tinha outros tributos federais não ensejavam tal procedimento, né, e são tributos aí que são geridos pelo mesmo órgão, né, então, de fato, era uma insegurança que era muito, né, era de fato bem reiterada em meio às decisões, porque quando eu tinha de fato a decisão judicial transitada em julgado, depois eu vinha com a segunda questão, né, e aí agora como é que eu faço para me valer desse crédito? E geralmente também era um período bem grande, né? Então, de fato, a insegurança jurídica ela precarizava bastante, né, a possibilidade de uso, né, desses valores que a empresa de fato tinha reconhecido em juízo. Também a questão de limitações técnicas e operacionais, né? Porque, como eu disse, né? Tem ações que já vêm ali desde os anos 2000, né? Então, anteriores até a própria gestão da Receita, né? Em relação às contribuições previdenciárias, né? Tem um cliente nosso, por exemplo, que vinha desde 2005, né? Com um período retroativo em relação ao crédito, e ali
tinha uma limitação muito grande no sentido de, eu não tenho mais o sistema que era empregado na época, a GFIP hoje já não se vale mais da informação, eu não consigo, né, recuperar os dados, porque a empresa também, né, eventualmente passou por uma sucessão, de repente também teve ali a mudança de times, né, no lapso aí dos últimos 20, 30 anos, então de fato era bem complexo no sentido de obtenção das informações e também de possibilidade de uso, né, nesse sentido. E aí, de fato, dificultava ainda mais o procedimento quando a gente versava sobre, de fato, sobre o real aproveitamento dos créditos, né, que foram aí decorridos de uma ação judicial. Também a questão, né, de restrições de natureza jurídica, né, então também, né, quando a gente tem lá a decisão, uma vez que você tem a garantia da decisão e você habilita o crédito, começam-se a correrem os prazos, né, tanto prescricional quanto decadencial também, né, então a empresa tem um lapso temporal ali para se valer de fato dos direitos e eventualmente, né, dependendo ali do prazo, vamos dizer, os 5 anos eventualmente, a empresa começava, na verdade, um processo de resgate da documentação. E aí, com isso, né, de fato, a gente via que tinha até um período que acabava se perdendo porque não tinha documentação necessária, né, para que fosse, de fato, aproveitado o crédito. E aí, nesse sentido, né, esses prazos que começavam a correr também, eles acabavam trazendo prejuízo, de fato, às empresas que tinham o direito reconhecido em um primeiro momento, porque, de fato, não tinha, né, como modular os créditos que foram ali reconhecidos. E também, né, um outro ponto também é que também as interpretações da Receita, elas eram muito restritivas, né, no sentido de fato, os casos, né, não terem uma legislação específica pelo menos não tinha, né, uma regra clara segundo a legislação, e a Receita vinha com posicionamentos que, de fato, né, começavam a incrementar em tempo, né, em corrido na obtenção dos créditos e também na respectiva apropriação. E aí, por fim, né, dentro dos obstáculos, também, vamos dizer, né, os impactos financeiros de compliance também eram gigantes, porque, primeiro, né, de novo, você incorria em tempo, em horas do time dedicados, né, para fazer esse tipo de levantamento, fazer a questão de retificação, também, né, obter, eventualmente, junto à Receita, caso não tivessem, né, os backups ali relacionados às obrigações. E aí, depois, você vê que essa dificuldade não só impactava financeiramente a empresa, na questão de tempo incorrido, mas também na perda de créditos e, eventualmente, se não fosse um processo bem feito, também até deixava as empresas expostas, né, a eventuais litígios também, né, no sentido de haver uma fiscalização, começa a questionar a empresa, né, no sentido de que não retificou da forma correta, não inseriu a informação, ou não houve, né, o tracking do crédito em relação ao que está sendo ali apropriado, né, num eventual pedido de compensação. Então, de fato, a gente vê que eram impactos bem generalistas, né, no sentido de que uma vez, só por uma limitação de que a Receita não entende, que eventualmente eu não consigo me valer do crédito sem uma retificação, aí as empresas passam, né, também, aí caso, né, ajam de forma conservadora, né, como é o maior dos cenários, né, dentro do contexto brasileiro, passam também a ter dificuldades em relação ao uso disso, né, impactar também financeiramente, porque não consegue reconhecer o crédito, não consegue também reconhecer contabilmente o crédito que foi levantado e diversas dificuldades aí que acabam, né, como eu disse, precarizando de modo bem generalista o procedimento que foi adotado. E a decisão, né, que acabou sendo recepcionada também. Bom, e aí seguindo, né, então, até tem uma frase aqui, né, no sentido de que, eventualmente, até, né, as empresas precisariam, inclusive, né, ir ao judiciário até para suspender os efeitos da ação, ou eventualmente pedir, né, algum tipo de suspensão do prazo, porque, de fato, era bem, né, dificultosa a retificação e aproveitamento dos respectivos créditos. E aí o que é legal, né, é que, por exemplo, um ano atrás, né, lá em abril de 2024, a gente tem uma solução de consulta da Receita dizendo, né, que aí a Receita também, depois que houve, inclusive, a redação, né, da própria instrução normativa que possibilitou a compensação cruzada, né, que vem lá da IN 1717, ela vai dizer, né, que se eu tiver uma obrigação que é decorrente do social, eu não preciso retificar, né, e ainda que seja quando há o trânsito em julgado, mas quando é de período GFIP, eu preciso retificar. Aí você fica num posicionamento ambíguo, né? Quer dizer, é o mesmo crédito, é o mesmo tributo, por assim dizer, mas eu vou ter duas modulações distintas, né? Na verdade, vem a Receita reiterando há um ano atrás que eu precisava, de fato, retificar as GFIPs e numa instrução normativa apartada, dizer que período é social, né? Vamos pensar, né? Para a grande maioria das empresas, aquilo que era posterior, né? Agosto de 2018, eu não precisaria retificar, mas também não é que eu não preciso retificar, que eu conseguiria também aproveitar do crédito, né? Porque depois a gente vai ver que o social também tem uma dificuldade até de você
mesmo caso você não retifique, você não consegue vislumbrar o crédito quando você vai entrar com o pedido de compensação, né? Então, tem uma dificuldade nesse sentido, mas a gente vê que a Receita, até pouco tempo atrás, estava ainda, né, convicta de que, de fato, as GFIPs precisariam ser retificadas. Então, a nova redação, ela vem de modo que contraria até, vamos dizer, entendimento que a Receita já formou por anos e que tinha até pouco tempo atrás, né? E aí dificultando, né, de fato, a vida do contribuinte como um todo. Bom, e aí E uma vez... aqui tem um ponto, né, Paulo, em relação a isso, e a gente acho que acabou discutindo bastante. Porque assim, a GFIP e o E-Social são plataformas totalmente diferentes uma da outra, né? Uhum. E a GFIP ela acaba consolidando mais as informações ali, mas seria interessante talvez explicar um pouco qual que é a diferença entre um e outro, entendeu? E talvez por que a Receita tomou o posicionamento de não considerar no período E-Social a retificação e para a GFIP sim a retificação, né? Não, bacana, bacana. De fato, essa é uma colocação bem relevante, né, Walter? Porque o que a gente via é que a própria Receita, né, quando estava lá operacionalizando, né, ou fiscalizando, né, tudo que era declarado e recolhido, né, por meio de GFIP, a gente vê que a Receita tinha uma dificuldade até no lastro da informação, né, no sentido de identificar o que era crédito, porque era um programa um tanto quanto limitado, né, que depois você vai ver que as quebras, né, que também existem dentro da GFIP não ajudam, né, porque pode ser que um empregado ele tenha parte do seu salário que seja ali dos rendimentos, na verdade, né, que foram aferidos, que eram rendimentos de natureza remuneratória e parte que era de natureza indenizatória, e a GFIP não possibilitava, né, a empresa fazer essa segregação, né, e também outras questões, né, por exemplo, eu não consegui informar o processo relacionado a esse tipo de recolhimento que eu estou deixando de fazer, ou que eu estou me recuperando, e também outras questões, né? Então, de fato, a GFIP era um programa um tanto quanto limitado, né, no sentido, principalmente, né, da operacionalização, né, de quando a gente fala, né, de decisões judiciais e de afastamento ali de eventuais, né, recolhimentos, e quando a gente entra no cenário do E-Social é totalmente diferente, né, o E-Social, de fato, ele veio de modo a ajudar, né, tanto o contribuinte quanto a Receita também na fiscalização, né, dessas obrigações, mas mostra também que você consegue fazer, né, esse tipo de segregação, né? Então você consegue mostrar aquilo que incide, aquilo que não, né, como já funciona, né, nos sistemas de folha de pagamento, né? Então aquilo que é uma natureza indenizatória, aquilo que é uma natureza remuneratória, aquilo que de repente só tem uma retenção para imposto de renda, e nesse sentido, né, o E-Social também possibilita outras questões, né, como a informação de processos, né, quando eu tenho um afastamento ali, né, de eventual recolhimento, seja, né, numa medida liminar, que também vai ter a suspensão ali por um tempo, né, em relação às contribuições, e aí, né, isso deixou, né, com que, vamos dizer, né, por que eu não preciso mais retificar no social? Porque, de fato, o lastro da informação, até para os órgãos fiscalizadores, ele era muito melhor. Então, ele conseguia, de fato, Sim. olhar o que você tinha, né, de crédito levantado e a que ele se referia, né, então, até olhar analiticamente quais eram, né, os empregados que ensejavam, quais eram os valores e também quais as rubricas sobre folha. Né? E na GFIP não, né? O que eu lembro é que, assim, né, a GFIP, ela tem um problema que ela é muito consolidada, as informações são muito consolidadas ali dentro, né? E no final, o que acabava acontecendo? Tudo a gente lançava ali dentro da linha de compensação, né? Uhum. Porque não tinha outra forma de a gente trabalhar, dada a limitação que a gente tem. No E-Social ele é mais aberto, né? No E-Social a gente tem todo o regramento ali de base cadastral, então você consegue trabalhar de uma forma melhor em relação a isso, né? Mas legal, Uhum. Paulo, vamos lá então para a parte Bacana. do que muda aí com a nova instrução normativa. Talvez aqui só para contribuir, né, pessoal? Ah, legal, Juliano. Isso, quando a gente, né, tem essa solução de consulta flexibilizando, né, os modelos, né, a partir dos períodos e do mecanismo de declaração, de reporte para as autoridades fiscais, no paralelo, já havia um grande volume de casos no CARF com essa discussão, ou seja, contribuintes que tiveram os seus processos previdenciários transitados em julgado, que, de certa forma, questionaram a instrução normativa e fizeram as compensações, né, seja automática, ou seja, sem retificar, e esses casos eles começaram a ser
discutidos no CARF, né? E ali por volta de 2022, 2023, começaram a surgir decisões de Câmara Superior do CARF, desconsiderando a vedação da instrução normativa, ou seja, até então, né, da necessidade de retificação, com o argumento de que, né, efetivamente, né, as informações elas são do fisco, né, o fisco tem as informações, o processo de habilitação, né, ele oferece ao fisco todo o histórico da origem do crédito. Então, o CARF ele já estava apontando e sinalizando no sentido de que a necessidade de retificação ela não era, no mínimo, razoável, né? E tem até uma questão aqui de legalidade, que é a seguinte: né, o Código Tributário Nacional, artigo 147 especificamente, né, ele indica para a gente que a retificação ela só pode ser feita quando há um erro. Então, ou seja, a retificação é um procedimento, ele é utilizado para corrigir erros, né? No caso de uma decisão transitada em julgado contra uma lei, né, isso não é erro, né? O contribuinte ele recolheu um tributo, né, em obediência a uma legislação vigente e até então eficaz. Então, ou seja, havia ali uma incompatibilidade, ou seja, se o que eu recolhi obedecia à lei, uma lei vigente, eficaz, por que eu preciso retificar se não é um erro? Então, essa posição das instruções normativas e do fisco, né, ela trazia em si uma fragilidade quando a gente sobe essa análise para o Código Tributário Nacional. Que, aliás, esse dispositivo é um dispositivo que até mesmo o fisco usa contra os contribuintes. Quer dizer, quando você vai lá e faz uma retificação para reduzir ou eliminar um tributo, né, o primeiro argumento que o fisco usa contra os contribuintes é: ótimo, legal, contribuinte, você está aqui retificando sua obrigação acessória para reduzir o tributo ou eliminar o tributo. Qual foi o erro que você cometeu? E quando não é uma questão de erro, é uma questão de posição, né, o fisco vem batendo forte de que não seria uma hipótese legal de retificação. Então, aqui a gente tem esse tratamento antigo, né, ele tinha uma dicotomia, ele tinha uma fragilidade, e ao mesmo tempo também ele já estava sendo minado por decisões do CARF. Uhum. Perfeito, né, Júlio? Aí você vê que de fato é até ambíguo, né? Você vê que o CARF, por ser um órgão administrativo, mas que julga, né, os recursos, ele decide de forma distinta da Receita, né? Que vinha, né, pelo menos reiterando, né? Legal. Bom, obrigado, Júlio. De fato, bem também brilhante a colocação. Bom, e aí agora vamos dizer, né, então, como esse movimento, né, que o próprio Dr. Júlio comentou, né, no sentido de até posicionamentos já que o próprio CARF já vinha, né, avaliando, até em instâncias superiores, né, no Tribunal de Justiça, já vinham também atendendo, né, vem a Receita, né, e de fato, né, publica essa nova instrução normativa, né. E bom, o que essa nova instrução normativa diz? Talvez essa seja uma das menores que a gente tenha visto, né, dentro dos últimos anos, né, por assim dizer, de publicações que a Receita faz, né, mas de fato tem a sua, pelo menos, né, para os previdenciaristas, né, de plantão, a sua maior importância, né, que de fato a gente vê, né, o que a gente tem dentro, né, dessa nova edição é de fato somente esse parágrafo 4º, né, que vai colocar que, né, quando a compensação de contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação de declaração, exceto se o direito creditório for decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Então é exatamente o que o Júlio comentou, né, que de fato o próprio Código Tributário vai dizer que eu só preciso retificar uma declaração se de fato houve erro ali, né, dentro da obrigação que eu acabei transmitindo, e o próprio crédito tributário não necessariamente se trata de um erro, né? Na verdade, se trata de uma interpretação de uma lei vigente e que depois, né, encerrada a discussão judicial, foi entendido de forma contrária, né? Seja por limitação da legislação que foi ali, ou mesmo por interpretação, né? E que ali, com os fatos, né,
que foram discutidos em meio à ação, foram reconhecidos, né, dentro do judiciário. Então, essa normativa, de novo, né, por mais que seja pequena, ela tem aí reflexos, né, muito positivos, e a gente comemorou aí, né, com bastante, né, de forma bem animosa, né, nesse sentido, porque veio de modo a não só positivar, né, aquilo que já era, né, vamos dizer, né, um pleito, né, dos contribuintes de uma forma geral, né, no sentido de não de agir conservadoramente, não retificando as obrigações, mas também que veio de modo a positivar também as decisões, né, que já eram que já tinham ali sido que já tinham ocorrido, né, dentro desse cenário por órgãos seja pelo CARF ou mesmo por órgãos pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, né? Então, de fato, a gente vê que ele só positiva aquilo que já era de fato a prática, mas sem esse viés, né, sem essa amarração que a Receita tinha feito, muito mais ali para, digamos assim, né, tentar melhorar, né, ou explicitar um pouco melhor o seu processo de fiscalização, né, para que também a empresa transmitisse ali de uma forma bem analítica e eventualmente, né, conseguisse lastrear de uma forma geral o procedimento que era feito. E aí, dentro dessa normativa, né, então, por exemplo, né, o que a gente passa, né, de cenário, né, nesse sentido? A gente, de fato, começa a entender que, primeiro, né, olhando agora para os impactos, né, que a gente tem. Primeiro, né, a gente tem uma padronização, né, dos procedimentos, né, então, que aí, como a gente já comentou, né, que no sentido de uma ação que transitou em julgado, de que eu já tenho habilitado o crédito de junta receita, que já tenho ali, inclusive, o valor, né, dessa eventual ação, eu não preciso mais retificar, e aí o que eu preciso retificar de fato são só discussões que eu tenho ali no sentido administrativo ou que de fato repercutiam em erro, né, e também obedecendo, né, também ao período prescricional, né, e aí de fato, né, o que a gente pode dizer é que a gente, talvez, né, que seja uma vontade aí dos colegas, né, do RH, de fato a gente enterrar, por assim dizer, a GFIP, né, que aí de fato o uso, né, passa a não ser mas dependendo, né, da circunstância, ele passa de fato a ser desconsiderado, né, principalmente nessas discussões dentro, né, das contribuições patronais. Então, e aí também... Essa era uma dos meus comentários, Paulo, se a gente finalmente vai decretar o fim da GFIP. Olha, olha, Walter, vamos dizer, né, se tratando, né, do sistema judiciário, a gente não pode definir, né, vamos dizer, né, de forma conclusiva, né, mas o que a gente pode ver é que, de fato, não tenho mais qualquer necessidade de operacionalizar, né, porque não preciso mais retificar e, pelo menos pelo que a gente vê, né, exceto nas ações trabalhistas, né, que tinha bastante movimentação, né, de GFIP para recolhimento, né, dos encargos, mas que também o E-Social passou a comportar, né, pelo menos não vejo mais uso, né? Então, vamos ver se não há nenhuma criatividade nesse sentido para empregar, né, de alguma outra forma. Mas, vamos dizer, né, a gente pode fazer a fotinha da GFIP com aquela lápide, né, que rest in peace, né? Aqui só para contribuir também, talvez ela Uhum. não seja mais necessária para retificação, mas talvez ela seja necessária para suportar o indébito. Apuração, né? Isso, para Perfeito. apuração. Não, sim, eu ia comentar isso, né? De qualquer forma, ele ainda é a empresa vai ter a folha de pagamento ali, vai ter talvez uma NAD, mas ainda é uma base, um documento ali que a gente vai precisar. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Do impacto prático ali e cases, mas realmente não que a gente vá retificar, mas talvez solicitar junto à Receita Federal, a gente ainda vai continuar a solicitar, né? Perfeito. Isso aqui a gente vai trazer um pouco mais na sessão de cuidados aí, né, em relação à instrução, porque, veja bem, né, não é somente, né, para o lado positivo, né, também tem algumas questões que acabaram sendo atreladas a partir dela, mas de fato o que a gente fala é que eu não vou precisar operacionalizar a GFIP, né, eu vou tê-la como documento, né, ali que ficará disponível, né, a fiscalização, caso requisite, mas pelo menos eu não vou precisar operacionalizar no sentido de, como eram as rotinas, né, vou ter que ver o arquivo da época, vou ver se ele está dentro da minha versão, vou ter que retificar porque eventualmente mudou a questão de salário e maternidade ou não. Então, pelo menos eu não vou ter mais essa tela, né? Eu vou considerá-lo como um documento histórico e mantê-lo, né, dentro da minha documentação lá por fim de salvaguarda, de fato.
E bom, e aí também um outro aspecto, né, dentro da padronização também é a questão de também uma maior previsibilidade de como a Receita vai agir em relação ao que eu estou fazendo, né? Porque aí a segurança jurídica traz, né, no sentido de que, poxa, como era anteriormente, eu tinha lá uma decisão judicial, eu já tinha, né, diversos, né, julgados, eu tinha uma jurisprudência toda consolidada no sentido de que eu não precisava retificar, mas eu sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha de como a Receita se comportaria em relação a isso, né? Então, pelo menos com o advento, né, dessa nova instrução normativa, passa a não mais ter, né? A gente passa, na verdade, a prever como a Receita vai se comportar. Então, mesmo, né, que eu olhando, né, que eu tenha todos esses caminhos, agora eu não retificando, eu sei que a Receita não vai me questionar, né? Então, pelo menos há uma maior previsão dentro do cenário. Bom, e aí, né, isso já linka com o segundo tópico, né, dos impactos práticos, né, que é a segurança jurídica em relação a segurança jurídica e fiscalização também, né, então, comportamento da Receita atrelado a isso, e também, né, lembrando que quando a gente retificava uma obrigação acessória, principalmente quando a gente fala de GFIP, a gente poderia também, né, eventualmente, né, por conta de ser uma base ali que estava um tanto quanto desatualizada, que se tratava, né, de um contexto histórico, eu poderia mexer em outros aspectos que não eram somente aqueles relacionados de fato à decisão ali que eu tive, né, o reconhecimento. Então, por exemplo, eu poderia mexer numa questão de aposentadoria dos empregados, poderia mexer numa questão de alíquotas da empresa, ou eventualmente de declarações ali que foram feitas à época de forma correta, mas que eventualmente no momento não se valeria. Então, eventualmente, eu poderia até abrir margem para outra fiscalização, né, mas de fato, uma vez que eu não tenho mais, né, e ainda que por mais que tenha, né, decisões já falando que a Receita não poderia fiscalizar qualquer tipo, né, de obrigação, se não fossem aquelas de fato que estavam, né, em meio à habilitação do crédito, se tivesse dentro do período prescricional, eu poderia reabrir algum tipo, né, de discussão. Então, também trouxe, né, uma maior segurança jurídica e também maior segurança, né, para caso seja fiscalizado também, eu não vou ter, né, que abrir um novo precedente, um novo tema em relação àquilo que eu estou declarando. Um outro impacto positivo, né, nesse sentido também são a redução de custos, né, e a eficiência operacional, né. Por exemplo, a gente também era muito contratado não somente para fazer de fato a recomposição do crédito, né, como o Júlio comentou, de pegar as declarações da época e ali fazer, né, a valoração dos créditos de uma forma atualizada, né, olhando certinho aquilo que foi declarado e recolhido e depois relacionar para que de fato a empresa pudesse se valer, mas também a gente sempre era contratado também para o segundo momento, né, que era de fato da retificação, e isso onerava ainda mais, né, os custos atrelados ao processo. E aí, caso também a empresa, né, não contratasse uma consultoria, também internamente, né, tinha esse mesmo dispêndio aí de custo, porque também a mão de obra que ela contratou ali, eventualmente para fazer a folha de pagamento, eventualmente fazer os procedimentos periódicos ali, né, dentro da sua operação, acabavam, né, tendo ali a sua distribuição de jornada de forma bem considerável dentro dessas outras obrigações, né, o que de fato adicionava custos aí à operação que não eram previstos, ou pelo menos, né, não estavam aí dentro do rol de atividades ali que a empresa tinha programado, pelo menos para essas áreas que acabam tratando dessas obrigações. E aí, por fim, então, dentro, né, desses impactos, aí os benefícios diretos, né? Então, um resumo, né, de tudo que eu comentei. Então, maior segurança jurídica na utilização dos créditos, a redução dos custos operacionais com o retrabalho e a questão, né, dos riscos de autuações, e também a possibilidade de planejamento tributário mais eficiente, né? Que aí o Júlio também, talvez o Dr. Júlio já tenha vivenciado muito, que beleza, a gente ganhou a ação, mas quando a gente vai usar de fato, né? Quando que a gente consegue se valer, né, do crédito, uma vez que eu tenho todos esses procedimentos, né? E agora não, né? Uma vez que eu ganhei a ação, eu habilito junto à Receita, a Receita deferindo, né, o pedido, aí sim eu já posso começar a me valer sem uma complexidade maior, né? Obviamente que a gente depois vai comentar sobre a questão, né, da própria necessidade, né, de eventualmente parcelar os créditos, dependendo se eles ultrapassam um determinado patamar, né, de mais de 10 milhões de reais, mas pelo menos eu consigo ter uma previsibilidade de utilização, né, na verdade, gerar caixa já com essas decisões, né, que foram já transitaram em julgado. Então, é um benefício muito positivo, né, dentro da rotina aí dos tributaristas e previdenciaristas, de fato. Bom, e aí, uma vez que a gente tem benefícios, também a gente tem alguns cuidados aí que a gente gostaria, né, de tratar aqui também, porque de fato não é porque eu tive, né, uma nova previsão que simplifica o procedimento de que aqueles que anteriormente eu adotava, eu vou deixá-los de lado, né? Na verdade, ele só simplificou a questão das retificações, mas tudo aquilo que é anterior à retificação, que a gente vai entrar aqui no detalhe, né, da salvaguarda, da questão da disponibilidade de documentação, caso o fiscal ele questione, e também, né, de o lastro, né, dos créditos que foram apurados, inclusive com a valoração adequada, né, no sentido de atualização monetária. Isso tudo eu continuo, né, também
tendo, né, a sua necessidade. Então, dentro dos cuidados aqui são alguns tópicos, mas que, obviamente, né, dependendo, podem ser alguns adicionais, mas os principais, pelo menos, são, primeiro, né, o cuidado com os limites temporais e prescricionais, né? De fato, isso não foi de nenhum modo, né, alterado, né, com a nova extensão normativa. Então, precisa ser bem avaliado, né, a questão de novo, né, uma vez que eu tenha lá a decisão, eu tenho um período, né, para utilização do crédito e ali também para habilitação dele. Então, isso de nenhum modo, né, foi alterado e as empresas precisam continuar, né, avaliando essa questão junto aí ao corpo jurídico em relação às ações, né, que foram aí, que acabam sendo, né, transitadas. Também a abrangência, né, das decisões judiciais, né, de novo, né, não Talvez, houve... Paulo, Opa, Julio. só para contribuir um pouquinho aqui na questão dos limites temporais prescricionais, né? Acho que um elemento importante nesse meio tempo foi o posicionamento do STJ, tomado ali né, por volta de abril, maio, no sentido de que os créditos tributários decorrentes de ação judicial transitada em julgado, eles precisam ser utilizados dentro do prazo de 5 anos. Então, essa é uma decisão bem importante, né? Existia ali um posicionamento diferente no STJ, que ora ele dizia que você só precisaria começar dentro dos 5 anos, mas não necessariamente terminar dentro dos 5 anos. Um outro posicionamento no sentido de que você poderia levar os créditos, né, os indébitos, indefinidamente, desde que você provasse que não tinha capacidade para absorver dentro do prazo, né, seria talvez uma prova do contribuinte, mas esse desfecho ele acabou sendo muito ruim para os contribuintes, determinando essa utilização em 5 anos. Então, com certeza, se a gente usar esse prazo de 5 anos no contexto anterior, era muito mais cruel, né, em que você tinha que retificar todas as declarações para poder fazer a compensação das contribuições previdenciárias. Quer dizer, agora, pelo menos esse ônus, ele ficou para trás, mas ainda assim você fica o ônus do cálculo e o ônus do processo de habilitar esse crédito e utilizar dentro dos 5 anos. Então, é uma grande, embora não seja diretamente relacionado ao tema, né, é algo que as empresas precisam ter em mente, que a gente tem aqui um limitador, uma espada na cabeça de 5 anos do trânsito em julgado para efetuar as compensações. Então, ou seja, o tempo que você perde na apuração é um tempo que você tem a menor para compensar, né? Então, dentro do planejamento tributário, mas com viés financeiro, então esse é um elemento muito importante para determinar aí os movimentos internos, né? Quando a gente olha, né, Paulo, você comentou das ações previdenciárias, por exemplo, quando a gente pega um terço de férias que o Supremo Tribunal Federal acabou de reconhecer a modulação, né? Então a gente tem um período de recuperação que vai até 2020, mas ele tem empresas que entraram em 2005, como você comentou, né? Então, ou seja, tem 15 anos, mas de 2005 a 2020, são documentos que começam há 20 anos, você tem que pegar esses documentos de 20 anos e fazer o cálculo, abrir as folhas. Então, quanto mais tempo você, eu não diria perde, mas investe na quantificação, é menos prazo que você vai ter para utilizar o crédito. Então, isso bota uma pressão maior em fazer uma quantificação mais rápida, mais ágil e até mesmo tentar quantificar, dependendo da percepção do tamanho do crédito, até mesmo começar a quantificar antes mesmo do trânsito em julgado. Então, esse é um aspecto importante, que aí, né, como você também comentou, Paulo, a gente teve ali a mudança no começo do ano passado, na 14783, com o limite dos 10 milhões. Então, tudo bem, quem tem um crédito que ele seja acima de 10 milhões, pela limitação da portaria, que é a utilização em 5 anos, então talvez essa espada na cabeça, ela diminua um pouco, né? Mas se você tiver um crédito que não seja tão grande, essa espada continua. Então, essas limitações temporais e prescricionais, elas são muito importantes, ou seja, derrubado, né, essa questão da retificação, eu acho que esse aqui é o próximo item delicado que precisa ser avaliado com bastante cuidado. É isso. Perfeito, Ju. Perfeito, perfeito. De fato, aí as empresas vão ter esse cuidado adicional e,
obviamente, né, buscar a instrução correta, né, em relação a tudo que foi discutido, né. E aí também isso já linka, né, com o segundo tópico, né, que já é de fato da abrangência das decisões judiciais, né. Então, vamos lembrar, né, que a decisão judicial, quando ela tem ali algum objeto, né, que ocorre a decisão, ela vai explicitar não só quais ali, né, foram os pedidos que foram concedidos, mas também o período, né, também que deve, né, serem utilizados. Então, de fato, né, uma vez que eu tenha, né, a decisão também, eu preciso olhar bem minuciosamente aquilo que foi decidido, porque pode ocorrer uma adesão parcial, pode ocorrer também, como a gente tem visto, né, cada vez mais a discussão de habilitação, né, na verdade, de modulação de efeitos também, né, para qual período eu consigo habilitar o crédito, pode ser quando a gente trata de matéria de inconstitucionalidade, aí o Júlio talvez entenda também, né, que pode ser que seja a decisão, ela pode, né, eventualmente ser ali rescindida, né, no sentido de que a matéria pode ser reaberta à discussão. Então também, um outro cuidado que a gente vê nesse sentido, por mais que eu tenha uma simplificação, é de fato de que as empresas, né, elas tenham cuidado também em relação à abrangência das decisões, né, de fato, não só com o objeto, mas também com os períodos ali que são decididos. E aí com isso, né, vocês tenham, né, um procedimento interno, né, adotado, mas que também é seguro, né, que não vai gerar nenhum tipo de revés mais para frente. E aí um outro cuidado, né, que a gente comentou de forma aí de spoiler, né, mas também que aí é um dos mais importantes, é de fato a documentação suporte. Então não é porque eu não preciso mais operacionalizar a GFIP, não é porque eu não preciso mais retificar o E-Social ou qualquer outro tipo de obrigação, né, que esteja atrelada, que eu vou ter, né, de fato a não necessidade de salvaguarda desses documentos e disponibilizá-los à fiscalização. Então, de fato, isso continua, né, sendo exigido, né, e isso também está previsto lá, né, dentro do Código Tributário também, né, da salvaguarda e também, né, da disponibilização tempestiva, caso a Receita ela exija, né, por algum motivo, a obrigação acessória que foi ali feita, mas também, né, lembrar de que não somente isso também, né, então tem a questão da comprovação dos pagamentos também, porque isso pode ser exigido, vai ter também a questão dos registros contábeis, né, vamos lembrar também, se a empresa passa por um procedimento de auditoria, também ela precisa, né, de fato, ter isso muito bem documentado. Então são diversos, né, desdobramentos que são ali, né, que não deixaram de ser exigidos, mas que de fato, né, não só vem de modo a serem mais seguros para as empresas que os fazem, mas também elas também conseguem também mostrar para a empresa uma maior previsibilidade, né, dentro daquilo que de fato é levantado. Porque eventualmente o que a gente via também, né, dependendo das ações, as empresas faziam ali um cálculo estimado, dependendo ali, né, do custo sobre folha de pagamentos, e aí levantava-se um crédito, e esse crédito, tudo bem, ele era habilitado junto à Receita, mas quando a Receita vinha fiscalizar, a empresa não conseguia aprovar. Então, por mais que eu tinha lá uma matéria que foi decidida que a empresa já era detentora, né, do crédito, depois, né, via-se que o crédito não era bem aquele, a empresa tinha, né, todo um problema fiscalizatório depois. Então, de fato, a salvaguarda da documentação suporte, a manutenção, né, dos laudos, planilhas que são ali efetuados e também a atualização tempestiva disso, né, para de fato avaliar se está correto o controle que foi empregado, também é bem importante dentro desse cenário com essa nova instrução normativa. E aí, por fim, né, um último cuidado que a gente coloca aqui, que é totalmente linkado, né, com essa salvaguarda da documentação suporte, é de fato os riscos, né, de autuação atrelados, né? Então, de novo, né, se a gente tem um processo de salvaguarda de documentação, de criação de controles que não são efetivos ou são inadequados, pode ser que dependendo, né, do crédito que eu levantei, não só eu tenha a glosa dele, mas eventualmente também eu seja até impugnado a um pagamento, né, de uma eventual contribuição, inclusive com as multas, né, e que são ali atreladas às contribuições previdenciárias, né, porque eu tomei um crédito que eu não era detentor e aí a Receita pode entender que houve ali uma pendência de recolhimento nesse sentido, né. Então, de fato, a gente vê que todos esses cuidados, quando bem adotados, vão trazer para a empresa um processo mais seguro e que lá na frente, né, caso, depois lembrar, né, que o período de habilitação, que a Receita, né, tem até 5 anos, né, para também reconhecer, né, os pedidos de compensação também, para que pensar que lá na frente, né, uma vez que eles tenham sido homologados também, a empresa não tenha qualquer tipo de revés em relação ao procedimento adotado. Então, vamos lembrar, né, sempre que eu começo o pedido de compensação também, eu preciso de fato, até que a Receita homologue esse crédito, ter aí corretamente, né, arquivado todos os documentos que são ali relacionados, né, a essa contribuição que eu acabei tendo, né, uma compensação por um crédito que eu tive reconhecido em ação judicial.
Bom, e aí talvez a gente já entre na última sessão, né, dessa apresentação, que aí é de fato, né, trazer aqui algumas estratégias, né, e recomendações que temos visto aí, né, que pelo menos, né, de que dentro, né, desse cenário que a gente vê, né, não só de empresas que passaram, como eu comentei inicialmente, né, de empresas que passaram por todo esse rito, né, de que tinham suas decisões lá transitadas em julgado, né, no passado e que estavam tomando, né, os procedimentos de retificação, continua a se fazer, as empresas que eventualmente, né, estão ainda com ações em curso, o que elas fazem, né, em relação a isso, e também, né, até vamos dizer, né, para outras áreas da empresa, né, o que a gente consegue, né, trazer aqui no sentido de melhores práticas, né, daquilo de procedimento de fato que pode ser adotado, né. Então, essa sessão aqui vai ajudar também no sentido de a gente conversar, aí é um bate-papo mesmo, né, talvez até trazer o Walter aqui e o Júlio também na conversa, para a gente conseguir dizer, né, aquilo que a gente tem visto dentro do mercado, que é de fato uma estratégia positiva, e que também a gente tem visto, né, de eventuais gaps aí que a gente tem vislumbrado, que também a gente tem recomendações, né, aí que de fato a gente vê que podem aí serem mitigadas de alguma forma. Paulo, eu acho que Ah, isso o aí. tema talvez principal, né, o que a gente tem visto, interessante que durante esse momento que teve a publicação da instrução normativa, a gente já estava com o projeto em andamento, né, em alguns casos até com alguns procedimentos aí de um planejamento aí de uma retificação. Mas acho que conforme até o Júlio comentou, e você colocou isso na página anterior também, que o grande desafio aqui, como a gente está falando de ação judicial, a gente está falando realmente de um período, né, que é bem antigo, né? Muitas das teses, por exemplo, que a gente vê costumeiramente, que é salário maternidade, aviso prévio indenizado, que já está pacificado, são coisas que as empresas entraram ali em meados de 2010, né, e 2015. Então, quando a gente vai fazer um levantamento, a gente vê aí casos de que a gente tem que voltar até 2005 ali, né? No início de 2000. E é um desafio enorme, né, a gente levantar a documentação dessa época, né? A gente está falando de folha de pagamento que mudou o sistema, né? A gente está falando do MANAD que não gera os dados da forma correta, de GFIP que estava o backup no disquete. Eu acho que metade da turma aqui não sabe o que é um disquete, né? Outra turma trabalhou bastante no disquete. Então, assim, a gente tem um desafio enorme, principalmente naquilo que é do passado. O e-social, ele é um ponto positivo, por quê? Porque está tudo lá, né? O e-social, ele é a cópia da folha de pagamento, é a cópia da GFIP ali, de uma forma muito mais detalhada e um dado oficial, que você consegue puxar lá a informação. Agora, do passado anterior a 2018, realmente é um grande desafio. E aí, por isso que, né, o Júlio comentou essa questão do prazo de 5 anos, parece que os 5 anos parece que é um tempo bem razoável, né, para se levantar. Mas a depender, né, da situação da empresa, a gente realmente recomenda que se faça pelo menos uma avaliação inicial antes, né, primeiro verificar se tem ali, né, a ação judicial em relação a esses temas já pacificados. E segundo, para ver realmente se já tem alguma documentação suporte, porque se não tiver, realmente vai ter que ir buscar aí, e aí eu passo para você, Paulo, para ver realmente algumas estratégias que a gente teria aqui para buscar esses dados. Bacana. De fato, inclusive, né, talvez o maior problema dos clientes hoje, né, é que de fato talvez quando houve, né, o ingresso da ação, né, que até foi um movimento que tinha muitos escritórios, né, assessorando, e nesse sentido também as empresas entravam de forma tanto quanto despretensiosa, né, dentro da discussão, né, mas lá na frente a gente vê o que dá, né, eventualmente no início não faziam a correta salvaguarda dos documentos, né, então aí, vamos dizer, coisa de 2005, eventualmente já tem gente que já se aposentou, que eventualmente até não tinha, né, a digitalização que a gente tem hoje, né, para salvaguarda das informações, para de fato fazer um arquivamento adequado, né? Então era muita coisa física, era muita coisa que eventualmente, né, também acabava se perdendo entre mudança de endereço ou até às vezes, né, algum tipo de sucessão, incorporação das empresas. E aí nesse sentido, por conta, né, desse início que eventualmente tinha sido um tanto quanto despretensioso, as empresas não faziam, né, esse tipo de arquivamento adequado.
E aí, o que que a gente tem visto, né, para ajudar principalmente as empresas, né? Primeiro que é, talvez é um ponto positivo e um problema, né? Porque hoje, caso a empresa ela não tenha determinada obrigação, ela tem a possibilidade de requerer isso junto à Receita Federal, né? Mas eventualmente a Receita pode dizer que não tem o documento arquivado, por algum motivo. E a gente tem vivenciado isso em algumas vezes, e a gente fala, se a Receita não tem, quem sou eu para ter, na verdade? Aí de uma forma jocosa, mas que de fato gera uma dificuldade adicional, né? Então, esse tipo de busca, ele precisa também ser bem coordenado, né? Porque caso não seja, também vai ter aquele movimento, né, de correr e o tempo às vezes não ser o efetivo, né, para isso, né? Porque os 5 anos é um tempo tanto quanto, conforme você comentou, né, Walter, que é um tempo adequado, mas se eventualmente eu começar a correr atrás da documentação, de repente no terceiro ano disso, pode ser que eu não tenha tempo suficiente para conseguir, e eventualmente, né, se eu tiver um parcelamento do crédito, pode ser que eu não tenha tempo suficiente para salvaguardar esse documento, né, que eventualmente eu precise, né, ter ali arquivado caso a Receita me questione. Então, de fato, é uma estratégia que a gente vê que assim que tiver o trânsito em julgado da ação e habilitar-se o crédito, de forma anterior a isso até começa-se já a avaliação dos documentos, né? E aí controles, né, de fato de avaliar quais eram as empresas, olhar, né, com base na folha de pagamentos, quais empregados recebiam determinada rubrica, né? Uma vez que a GFIP não vai trazer a abertura disso, né? Quem que recebia aviso prévio, quem que recebia, né, um eventual auxílio-doença. Na verdade, eu só vou ter a base de cálculo e a folha, né, vai ser o documento que vai amparar nesse tipo de recomposição. Então, de fato, a empresa, de forma antecipada à decisão, já comece, né, a avaliar os documentos e também já começar a compor, né, os créditos que ela vai se valer lá na frente, né, também já apropriando isso e atualizando, né, da forma adequada. E aqui, né, Paulo, a gente está falando que basicamente, né, de dados que a empresa detém ali, então folha de pagamento, né, alguns controles auxiliares ali, em alguns casos documentos de afastamento também. Então, realmente a empresa tem que ir lá buscar na base de Uhum. backups deles lá para buscar essas informações. Se teve alteração de sistemas, de provedor de folha também, fazer essa verificação. Mas com relação à Receita Federal, que tipo de informação a gente consegue buscar na Receita Federal? Se a gente for até a Receita Federal hoje, né, pelo menos, o que a gente vê é que a gente consegue buscar as informações relacionadas às GFIPs, né? Então, o que que a gente consegue, pelo menos ali dentro do procedimento que hoje existe, né? A gente consegue recuperar, pelo menos os relatórios, né, as relações de empregados, né, da época lá, aqueles famosos relatórios REs, né? E com base nesses relatórios eu trazer a recomposição dos créditos, né? Mas, eventualmente, como eu disse, essa informação pode não ser suficiente para a recomposição do crédito. Pode ser que ali, né, dependendo do controle que é feito pela empresa, dependendo da rubrica que foi discutida judicialmente, ele pode não ser suficiente. Mas, de fato, ele é um documento importantíssimo, né? Porque se a Receita questionar, geralmente é o primeiro documento que eles pedem, né? Então, você pode ir até a Receita buscar esse documento, né, que seria o relatório, a relação de empregados da GFIP, e posteriormente, né, depois aí complementar, né, com as suas folhas de pagamento, né? Mas hoje, pelo menos tem um caminho e a gente tem adotado com diversos clientes, né, inclusive os clientes, a gente tem feito essa recomposição, né, dos controles, né, de documentação para que eles possam de fato, né, ter esse dossiê preparado caso uma fiscalização ela bata a porta, né? Então é uma possibilidade e que de fato as empresas, a gente tem ajudado bastante e as empresas têm se valido aí de uma forma bem aí legal nesse sentido. Legal, Paulo. E, Júlio, do ponto de vista do escritório, né? O que você entende aí, talvez como uma estratégia, recomendação, além da que o Paulo já colocou aqui? Eu acho que talvez separar, né, os casos que já tenham trânsito em julgado e que havia essa discussão se retifica, não retifique, e a instrução normativa trouxe claridade, né, talvez correr para recuperar o tempo perdido, né? É uma boa corrida aqui, porque a espada dos 5 anos já começou, a ampulheta já virou no trânsito em julgado, né? Então a areia está caindo, o tempo está passando. Então eu acho que talvez a mensagem aqui seja o senso de urgência para o levantamento desses créditos e a utilização, né, para os casos já transitados em julgado. E para os casos não transitados em julgado, acho que o Paulo comentou bem. Talvez já fazer uma pré-avaliação, né? Se tem o documento, se não tem, onde está, qual o documento que tem, se o documento que tem é suficiente, não é suficiente,
qual é o documento alternativo, vamos à Receita, né, que demora, a resposta da Receita, ela demora. Então, a gente tem né, o tempo como um elemento fundamental, né? Então, acho que a maior recomendação aqui, para quem não tem os processos ainda transitados em julgado, ou, por exemplo, no caso do texto de férias, que tenha valor a recuperar, que o processo está sobrestado, né, aproveitar esse tempo de sobrestamento, e talvez em vez de acelerar o processo para o trânsito em julgado, talvez seja tirar um pouquinho o pé do processo e dar uma olhada né, no quintal, né? Dar uma olhada se a gente tem as informações, que informações tem, e depois que tiver uma garantia das informações, da estratégia de quantificação, aí sim acelerar para destravar e conseguir o trânsito em julgado. Acho que essa seria aqui uma recomendação. É um bom ponto Legal, do gente. Júlio, só para complementar também, que esse negócio da receita também, eu acabei comentando, mas de fato tem o tempo que é um tanto quanto ali grande, né, no sentido de espera da documentação. Uma vez que você requisita, a receita tem até 30 dias para te devolver e eventualmente pode ser que ela não devolva, né? Então, às vezes você espera 30 dias, não tem o documento, então você vai correr todos os meses ali e de repente não vai ter tempo hábil para separar, né, Júlio? Então, foi bem comentado isso, que de fato a receita pode eventualmente, né, e até vamos dizer, né, talvez com esse movimento, né, das empresas somente requisitando, né, os arquivos da Receita, aumentar a demanda e nesse sentido perdurar por um pouco tempo adicional, né, a requisição. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, Paulo, de quanto tempo que a Receita está demorando para apresentar, né, a documentação. Em tese, 30 dias, mas pode ser que em 30 dias você não tenha o documento. Então, caso você tenha que entrar com outro pedido, aí tem adição aí de mais dias aí dentro desse prazo. Legal, gente. Eu acho que eu vou passar aqui já para a parte de perguntas e respostas. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu já vou fazer algumas aqui. Caso vocês tenham alguma pergunta, é só colocar aqui nessa aba aqui de PIR, tá? Que eu vou passar aqui para os palestrantes. Mas acho que eu vou começar com um tema aqui, Júlio. Aqui é o tema que a gente adora discutir, que é o tema daquelas teses de associações, tá? O Maurício Plinta, Maurício, obrigado aí pela participação. Ele colocou aqui uma pergunta que vira e mexe a gente acaba discutindo, né? Assim, em linha com essas questões de retificação, não retificação, temos visto alguns escritórios que trazem teses para aproveitar a modulação de efeito de algumas decisões por meio do ingresso das empresas em associações, tá? Que possuem discussões alcançadas por essas modulações, né? Ele pergunta aqui qual seria talvez o nosso entendimento em relação a essa tese, né? Essa questão da associação e aproveitamento da tese da associação. É um assunto delicado, realmente é um assunto delicado que justifica a pergunta. O que, o que a gente viu é que há um bom tempo atrás o Supremo ele foi mais flexível em algumas análises, né, de pleitos de crédito por associação, por associados, né? E no começo é isso aí, mais remotamente a gente viu uma chancela do Supremo, mas eu acho que foi criada aqui uma visão talvez né, de abuso, e que a gente já vê algumas decisões com um perfil mais duro para as associações, né? Então, até uma que eu tenho de cabeça aqui foi a Associação de Pagadores de Tributos, Pagadores de Impostos, ou de Contribuintes, Nacional de Contribuintes. Então, aqui os contribuintes já receberam uma decisão bem dura, dizendo que essa associação, ou seja, virou-se um assunto não de compensação, mas virou um assunto próprio da natureza da associação. Ou seja, tem um despacho, uma decisão do Supremo dizendo, olha, isso aqui não era uma entidade com interesses coletivos e econômicos harmônicos, né? Ela tinha né, um propósito, né, um objeto social de proteção tributária, que não justificaria o ingresso dos demais não associados posteriores, né? Então virou uma questão de julgamento da natureza da própria associação. Então acho que aqui é um assunto que demanda bastante cuidado, né? Obviamente, para quem já era associado antes, né? Ótimo, né? Mas eu acho que o ingresso na associação, aí eu acho que tem que ser feito
uma análise que, infelizmente, ela tem que ser casuística, né? Ou seja, está de acordo com o meu negócio. Normalmente eu seria associado independente desse benefício tributário. Quais né, os propósitos da empresa nessa associação? Eu acho que alguns cuidados precisam ser avaliados e tomados dentro dessa avaliação de ingresso de uma associação para se beneficiar de decisão judicial. Infelizmente, não é uma resposta preto e branco. Legal, Júlio. A gente tem discutido bastante isso, né? O que eu lembro, assim, da associação é a associação lá acho que é comercial de Pernambuco, né? Que Tem também traz várias, assim, esse tema. tem várias. Mas a gente olha tem um olhar um pouco mais conservador, né? Para que também a gente não tenha uma surpresa lá na É, frente. talvez até, ou seja, é mais de cautela do que, né, ou seja, cautela. Sim. Acho que talvez exista uma oportunidade, né, mas ela precisa ser analisada com cautela. Acho que nem tudo encaixa, né? Acho que não é 100%, né? Eu acho que essa decisão do Supremo não é tão recente, mas ela traz algumas balizas. Então, acho que a avaliação ela precisa ser cuidadosa. Legal. Outra pergunta aqui é da Giovana. Giovana, ela comentou o seguinte: no início vocês comentaram que a desobrigação de retificações de obrigações acessórias, no caso de créditos previdenciários obtidos por ações judiciais, não elimina a necessidade de cuidados na apropriação desses créditos. Quais preocupações as empresas devem adotar nesse processo à luz das diretrizes da nova instrução normativa? Acho que foi basicamente o que a gente falou, né, Paulo? De realmente se atentar ao prazo, né, ao prazo de 5 anos, e realmente em questão do levantamento da documentação. Perfeito. E também da composição de controles fidedignos ao cenário também, né? De lembrar que sempre o crédito ele precisa ter um lastro e que também a atualização ela precisa ser adequada. Então, feito esses passos aí, dificilmente a empresa, caso questionada, tenha qualquer revés. Legal. E o Roberto Yoshoka aqui, Roberto, obrigado pela participação. Ele comenta aqui: 15 dias de afastamento, 1/3 de férias, modulação de efeitos, tese 985, limite de base de cálculo para terceiros. Vocês vão falar dessas teses? Acho que a gente pode abrir um webinar só para falar sobre essas teses, né? É uma boa dica, Roberto. A gente vai abrir uma webinar aqui para falar das teses do momento, não só essas, né, que a gente já tem uma decisão, mas falarmos aí de teses que estão sendo colocadas no mercado aí de uma forma mais frequente. E por fim, a Jaqueline Ferraz, ela colocou o seguinte: é possível realizar a compensação? Acho que aqui eu vou precisar ler com calma. Peraí. É possível realizar a compensação com créditos consolidados da época da GFIP, referente a créditos de auxílio-doença e 1/3 de férias, abrangendo o período de 2015 até setembro de 2020? Eu acredito que sim, né? Ou nesse caso, o levantamento deve ser feito por estabelecimento, exigindo que as decomps sejam transmitidas individualmente por CNPJ estabelecimento. Mesmo considerando que em razão de trânsito julgado não há mais necessidade de retificação da obrigação acessória. Acho que aqui é a questão de você ter que fazer a decomp por estabelecimento ou não, né? Na verdade, talvez o que pode ser entendido aqui é no sentido de que a gente tinha dois momentos de obrigação acessória, né? Então, eu tinha uma forma de decomp para o período GFIP e tinha uma forma de decomp para o período social, que o período social foi quando se instituiu a possibilidade de compensação cruzada, né? Então, ali até um pouquinho da forma ela foi modificada. E aí também, né, eventualmente, se eu tiver um crédito oriundo de GFIP, eu não posso, né, compensar tributos ali que não sejam de natureza previdenciária. Então, com essa modificação houve essa discussão. E aí talvez em relação ao procedimento, né, de fato adotado, é que quando você tem um período ali que é relacionado a uma decisão judicial que transitou em julgado, e você habilita esse crédito, a decomp também é uma decomp específica para a utilização dela. Então não é uma decomp comum, né, ou aquela ordinária, mas sim uma decomp que é referenciada a um processo judicial. Então ali, né, você consegue vincular tanto o período GFIP quanto o período social,
somente lembrando, né, que você tem as limitações caso o crédito ele exceda lá os 10 bilhões de reais. Mas aí, para cenário judicial, o processo é simplificado. Se for no cenário administrativo, que ainda tem algumas empresas, né, que podem se valer, aí somente esse respeito, né, de que se for um débito previdenciário, eu posso compensá-lo, se for um débito de outra natureza, aí eu preciso avaliar bem o período de corte da possibilidade de compensação cruzada. Legal, gente. Acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui. E em virtude do tempo também, acho que a gente já está chegando ao fim dessa websérie. Bom, gostaria de agradecer aqui imensamente aqui ao Júlio Assis, tá, por ter aceitado o convite, palestrar com a gente, ao Paulo também pelas apresentações, e a todos vocês aí pela participação e pelas perguntas enviadas. Lembro que esta websérie aqui é apenas um dos encontros, né, da área de People Service. Já temos programados aqui, o Paulo colocou aqui na tela a programação aqui para os próximos meses, né? Então a gente vai, no mês de setembro, falar sobre o tema de contestação do fator acidentário de prevenção. E é uma pergunta bem provocativa do Paulo aqui, se gera resultado ou não. Mas a gente vai falar sobre esse tema já no mês de setembro. A gente vai encaminhar o link, o convite para vocês. Então fiquem atentos aí no e-mail, que logo, acho que entre essa semana e a próxima, a gente já vai apresentar a gente vai encaminhar o convite, tá? E aí, no último slide, Paulo, eu só queria colocar Só um Pode adendo colocar no aqui último... dessa página, né, Walter, tá. que esse QR Code aqui, ele leva para nossa página, né, dentro, né, Tá. do site da KPMG com todos os temas dos nossos webinários anteriores, inclusive esse, né? Não sei se você quer comentar. Tá, e na última página a gente tem a avaliação, então agradeço se vocês puderem acessar esse QR Code, né? Essa é uma avaliação que a gente faz. Caso você queira colocar um tema, né, mais específico aqui, é só colocar aí dentro dessa avaliação que a gente vai avaliar, né, e porventura considerar também dentro dessa série de webséries. Ok? Gente, muito obrigado novamente. Desejo uma ótima semana para vocês. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma excelente Obrigado, semana pessoal. e ficamos à disposição. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Abraço.